Fala pessoal, beleza? Boa tarde, boa noite. Não sei que horários vocês verão esse material, né? Mas de qualquer forma, sejam bem-vindos. Então, aqui é o professor Guilherme, professor de física de vocês, e hoje eu vou trabalhar um pouco com coeficiente de dilatação. Poxa, professor, mas a gente já não trabalhou isso? Já. Mas de acordo com as avaliações, os testes que nós temos feito, percebi que algumas pessoas ainda têm um pouco de dificuldade em interpretar esse número, no que ele significa, e como saber quem vai se dilatar mais nas situações a partir desse coeficiente. Então, hoje eu vou fazer uma videoaula breve, destacando exatamente esses pontos, né, para que a gente entenda isso, para que vocês consigam compreender com mais facilidade, né? Tenham um material de apoio para estudar, beleza? Vou compartilhar aqui minha tela para que a gente possa discutir essas coisas e acredito que será muito importante para que vocês sanem algumas dúvidas, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vou começar a compartilhar aqui. Dilatação térmica. A gente sabe lá, desde o bimestre passado, que dilatação tem a ver com o quê? Eu aqueço algum material, por exemplo, esse pedaço de ferro que compõe essa rosca aqui, nessa barra roscada, ou às vezes o aço que compõe essa porca, eu aqueço e o material se expande, ou seja, o material cresce, ele aumenta de tamanho. Por quê? Nós sabemos que à medida que a gente aquece, os átomos se tornam mais agitados e ficam mais distantes. Se eu faço o processo inverso, também acontece. Se eu abaixo a temperatura do material, ou seja, eu resfrio o material, seus átomos se tornam menos intensamente vibrantes, né? Se aproximam, então o material diminui como um todo. Mas é aí que está a grande pergunta. Aqui a gente vê que o parafuso está preso à porca, né? E aí o cara aquece os dois conjuntos aqui. De certa forma, ele aquece primeiro, né? A porca que está mais próxima à chama. Só que consegue desatarrachar, né? Desaquece isso com facilidade. Aí você pensa, poxa, mas se os dois vão se dilatar, faria alguma diferença? A gente tem que ver de qual material esses caras são feitos. Dependendo do material, ele pode se dilatar mais ou menos nas mesmas situações. Então, imaginando que os dois estão sendo igualmente aquecidos, ou seja, estão sofrendo a mesma variação de temperatura, materiais diferentes vão se dilatar de maneira diferente. É isso que a gente vai entender. Então, para saber quanto que o material se dilata, existe uma grandeza, ou seja, existe algo que me permite medir isso. E esse algo, pessoal, deixa eu pegar até aqui o marca-texto, nós chamamos de coeficiente de dilatação. Ele vai ser, na prática, um número. Cada material, cada substância que conhecemos tem seu próprio coeficiente de dilatação, ou seja, tem um número associado com ele. Esse número é uma propriedade, é como se fosse algo de cada material. Cada tipo de madeira tem seu próprio coeficiente de dilatação, cada tipo de vidro, cada tipo de metal, ferro, aço, ouro, prata e assim por diante, tem o seu próprio coeficiente de dilatação. É um número associado com ele. E o que esse número representa? Basicamente, ele representa o seguinte: o coeficiente de dilatação ele indica o quê? A facilidade com que o material se dilata. Intuitivamente, nós sabemos que nem todos se dilatam de formas iguais. Vimos isso no laboratório com o experimento com as 3 barras. Então, tem materiais que se dilatam com mais facilidade, ou seja, aumentam de tamanho mais facilmente, assim como contrai também. Alguns outros têm mais dificuldade, mesmo quando são aquecidos, em aumentar seu tamanho. Então, esse coeficiente, esse número, que é uma propriedade de cada material, ou seja, cada material tem essa própria característica, ele vai indicar o quão facilmente o material se dilata. Beleza? Então, só para resumir a história, cada material que nós conhecemos, madeira, vidro, ferro, aço, cobre, ouro, prata, a própria água, o próprio ar, cada material tem um certo coeficiente de dilatação. É um número. E o que ele indica? Quão facilmente esse material se dilata ou não. Alguns se dilatam mais facilmente, outros se dilatam menos facilmente. Vamos dar uma olhada nesses números? Aqui eu trago uma tabela. Não se prendam a essas unidades agora, vamos ficar focados mais ao número em si. Então veja aqui que eu tenho alguns tipos de metais, né? Aço, alumínio, cobre, ferro, níquel, ouro, prata, e materiais como vidro e vidro pirex. Observe o seguinte, cada um tem um número associado. 1,5 para o aço, 1,9 para a prata, 2,3 para o alumínio.
0,3 para o vidro, são números diferentes. O que eles indicam? Esses valores são os coeficientes de cada material. Então, o coeficiente de dilatação do níquel é, com boa precisão, 1,3 vezes esse valor que está aqui, mas não vamos nos prender a isso. O do vidro comum é 0,9. O do aço é 1,5 e assim por diante. Então, esse número representa uma maneira quantitativa, concreta, de eu entender quem se dilata mais. Então, a lógica é a seguinte: quanto maior for o número, quanto maior for o valor do coeficiente, significa que mais facilmente esse material se dilata. Ou seja, significa que se eu aquecer esse material, quanto maior for o seu coeficiente, mais ele vai se dilatar. Então, da tabela, eu consigo ver o quê? Se nós estivermos numa mesma situação de aquecimento, ou seja, o material está recebendo a mesma quantidade de energia, está variando a mesma quantidade de temperatura, o alumínio é o que vai crescer mais de todos eles, é o que vai se dilatar mais. Por quê? Possui o maior coeficiente de dilatação entre os que estão na tabela. Pela mesma lógica, quem que vai se dilatar menos se eu aquecer? Dentre todos esses, o material que vai sofrer a menor dilatação é o vidro pirex, porque ele tem o menor coeficiente de dilatação. Então, basta a gente lembrar o seguinte: cada material tem a sua própria característica de dilatação. E a gente traduz isso como? Através de um número que nós chamamos de coeficiente de dilatação. Então, cada material tem o seu. O que ele me indica, professor? Ele me indica o quão facilmente esse material se dilata. Quanto maior for o coeficiente de dilatação, mais facilmente esse material se dilata, ou seja, mais facilmente ele se expande. O mesmo raciocínio pode valer para contração, tá, pessoal? É que em geral a gente fala mais para dilatação. Como assim? Quanto maior o coeficiente, mais facilmente esse material se expande quando aquecido ou se contrai quando é resfriado. Mas vamos focar aqui na dilatação, né? Então, quanto maior for o coeficiente, ou seja, maior for o número associado ao material, mais facilmente ele se expande, ou seja, mais facilmente ele se dilata. Quanto menor for o seu coeficiente, mais dificilmente, ou seja, menos o material se dilata. Então veja que aqui é uma relação direta, né? Maior o coeficiente, mais se dilata. Menor o coeficiente, menos ele se dilata. É uma relação direta aqui para que a gente possa avaliar esses materiais, beleza? Então, lembrando, o coeficiente é um número associado a cada material e ele representa o quê? Quão facilmente esse material vai se expandir quando for aquecido ou vai se contrair quando for resfriado, tá? Cada material tem o seu próprio coeficiente. Por quê? Depende dos seus átomos, de como eles estão combinados, da intensidade da ligação entre seus átomos e essa série de fatores, tá? Mas para a gente agora é importante só analisar qual que é o significado desse número e como eu posso me utilizar dele para responder algumas situações. Querem ver? Vamos ver o seguinte aqui, ó. Imagine a seguinte situação. Tem uma estação de trem e ela é inovadora. Ela começou a usar trilhos, né, com outros materiais que não os usuais, que são ferro, por exemplo. Alguns tipos de ferro, né? Então, nós temos trilhos nessa estação feitos de aço inoxidável, alguns são feitos de latão e outros são de alumínio. Como é a mesma estação, todos os trens têm o mesmo, todos os trilhos têm o mesmo comprimento, né, o mesmo tamanho e a mesma largura, ou seja, são todos iguais. O que muda é que cada um é feito de um material diferente. E aqui ele me informa os coeficientes de dilatação. Vamos nos focar nos números que estão na frente. Então, para o aço inoxidável, esse é o coeficiente de dilatação dele, 1,1, né? 10 a menos 5, mais 1,1. Para o latão, 1,9. Para o alumínio, 2,3, 10 a menos 5, tá? De cara, a gente já sabe que quanto maior o coeficiente de dilatação, mais facilmente o material se expande. Então, só pelo que nós já discutimos, eu consigo imaginar antes mesmo de uma pergunta que, se for uma situação de aquecimento e todos estiverem sendo aquecidos igualmente, quem vai se dilatar mais é o alumínio, porque ele tem maior coeficiente. Depois, na ordem, vem o latão, e o que tem menor coeficiente entre eles é o aço, tá? E aí vamos para a pergunta. Quando exposto a um dia ensolarado e sofrendo a mesma variação de temperatura, ou seja, esses trilhos estão sendo aquecidos igualmente, qual trilho se dilatará mais? Beleza! Bingo, já temos a resposta, né? Vamos olhar as alternativas?
Os trilhos vão se contrair, já que foram aquecidos. Não, pessoal. 99% dos materiais se expandem quando são aquecidos. Poucos materiais têm um efeito contrário, de contrair quando são aquecidos. Mas não é o caso dos metais, como foram falados. Então, de modo geral, o que a gente aceita, né? A gente aceita que quando eu aqueço o material, normalmente ele se expande. Então, essa primeira alternativa estaria equivocada, né? Não é o caso desses materiais aí. A dilatação não vai depender do tipo de efeito do material. Poxa, se não dependesse do tipo de material, não valia nem a pena eu olhar para os seus coeficientes de dilatação, porque eles estão indicando justamente que eles não vão se comportar da mesma forma como forem aquecidos. Alguns vão se dilatar mais, outros vão se dilatar menos. Então não faz sentido eu dizer que o tipo de material não importa nessa situação. Importa sim, e bastante, na verdade. Como nós vamos ver, alguns materiais vão se dilatar mais do que outros, tá? Que é justamente a resposta para o problema. Os trilhos de ferro se dilatarão mais, pois apresentam menor coeficiente. De fato, pessoal, de fato, os trilhos de ferro, aqui, ó, eles apresentam menor coeficiente. Mas isso é o oposto de se dilatar mais. Como a gente discutiu, quanto maior o coeficiente, ou seja, maior o número, maior o valor, mais ele se dilata. Quanto menor o coeficiente, ou seja, menor o número, menos ele se dilata. Então, aqui, é verdade que entre eles o ferro tem o menor coeficiente? Verdade. Mas isso quer dizer que ele vai se dilatar menos, então, não mais. Essa alternativa estaria trocada. Por fim, chegamos à correta. Os trilhos, na verdade, aqui tem um erro, né? Não é latão, é alumínio. Os trilhos de alumínio, vou representar com AL, eles vão se dilatar mais por quê? Porque apresentam o maior coeficiente de dilatação. É verdade. Olharmos aqui, ó, os trilhos de alumínio, como apresentam o maior coeficiente de dilatação, o maior número entre esses daqui, são os trilhos que vão se dilatar mais. Então, por exemplo, se nessa situação o ferro, o aço crescer 1 centímetro, o latão crescer 2 centímetros, o alumínio cresceria ali seus 3 centímetros. São números hipotéticos. Só para mostrar que ele vai crescer mais do que os outros, vai se expandir mais. Por quê? Porque apresenta o maior coeficiente de dilatação, tá? Aqui é só para a gente retomar esses caras. Então, a lógica é a seguinte. Cada material, como tem suas próprias particularidades de átomos e o jeito que estão ligados, cada material se dilata de uma maneira diferente quando é aquecido, ou seja, cresce mais ou menos do que outros. Como é que eu sei isso? Eu olho para o coeficiente de dilatação. É um número associado ao material. Qual que é a lógica por trás disso? Quanto maior o coeficiente de dilatação, ou seja, maior o número, mais o material se dilata. Quanto menor o coeficiente de dilatação, ou seja, menor o número, menos aquele material vai se dilatar, vai se expandir, tá? Espero, pessoal, essa aula possa ter ajudado na compreensão, né? Uma coisa que a gente discutiu bastante esse bimestre, fizemos algumas atividades práticas, tá? Espero que tenha ajudado bastante nisso daí. Esse material eu já mandei para vocês no grupo, se precisarem, né? Tem muitas outras aulas na internet, mas foi uma maneira de fazer bem focado para aquilo que eu percebi, que nas avaliações vocês tiveram um pouco mais de dificuldade. Então, o de sempre, pessoal, qualquer dúvida me procure. Espero que assistam a aula, pode assistir mais de uma vez, tem material para ler, eu passei isso também na lousa para vocês, tem muitos outros materiais disponíveis na internet. Qualquer dúvida pode me perguntar, fora de sala, né, se precisar, ou principalmente dentro da sala de aula, beleza? Espero que tenha ajudado, bons estudos para vocês, pessoal.